Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. No seu horário que você está assistindo esse vídeo aí, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, te agradecer imensamente e dizer, particularmente, é um prazer tê-los por aqui, certo? Então já vou logo dizendo o objetivo do canal, é compartilhar informações relativas à prevenção de segurança do trabalho, informações práticas, né? Das atualidades, dicas, orientações, trocas de ideia e, acima de tudo, o aprendizado constante. Este é o objetivo, né? Então, tenho certeza de que quanto mais informação a gente compartilhar aqui nesse canal, mais a gente vai aprender e disseminar as informações. Beleza? Essa é a ideia. Vamos juntos colocar a mão na massa e aprender, certo? Então, você que não curtiu a página ainda, essa é a hora de curtir, ativa o sininho e vamos juntos fazer essas informações chegarem ao máximo de pessoas que a necessitam. Beleza? Então esse treinamento que estamos dando início hoje é um ciclo de treinamento que postaremos aqui no canal do YouTube, que vou intitular de prontuários básicos para colaboradores. Então esses prontuários eles servem para todas as funções e setores da sua empresa, certo? Observa as dicas aí, são dicas super importantes, beleza? Então vamos dar início ao treinamento e sejam todos muito bem-vindos. Bem, então, qual vai ser o nosso ponto de partida, né? Nós vamos partir do princípio de que você, empresa, já indicou o seu colaborador para realizar os exames admissionais. Então, o seu colaborador já foi indicado para sua clínica, né? Ele já retornou à empresa, né? Ou a clínica já te mandou uma cópia desse atestado de saúde ocupacional, devidamente com aptidão para o trabalho, né? Dando aptidão ao seu colaborador para início ao labor, né? Início ao trabalho, certo? Então esse vai ser o nosso ponto de partida, certo? Hoje falaremos sobre carteira de trabalho e previdência social, CTPS, né? Quais são os impactos da CTPS no âmbito da segurança do trabalho, né? Quais são os itens a observar? Será que realmente o setor de segurança deve observar esses itens, né? Ou não deve? Quais são as regulamentações aí para esse assunto, né? CTPS. Ah, mas eu não quero observar porque é um item que é responsabilidade do RH, né? Então veremos essas obrigações legais aí, e nós do setor de segurança do trabalho somos representantes do empregador, nós temos que fazer valer essas legislações. Esse é um papel fundamental da segurança do trabalho, certo? Então, como referência aí para falar sobre CTPS, nós vamos usar o Decreto-Lei número 5.542, né? O Decreto-Lei 5.542 de 1º de maio de 1943, que ele regulamenta a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Então, falou em regime de contratação, obrigações do empregador, falou em CLT. Ah, mas quais são os itens da CLT que fala sobre carteira de trabalho? O artigo 13 ao artigo 41 fala especificadamente sobre carteira de trabalho. Então, se você nunca leu o decreto, tem curiosidade aí de saber mais sobre o assunto, vai lá no decreto, esmiuça item por item e tira todas as suas dúvidas, certo? Ah, mas eu não vou usar o que está descrito na CLT, eu vou só usar o que está descrito na NR. Pois bem, se a gente observar algumas normas regulamentadoras, ela usa os artigos da CLT para embasar o que está descrito na NR1, né? As comissões tripartites aí, elas usam a CLT como parâmetro. É o parâmetro legal, né? É a regulamentação legal que nós temos para falar sobre direitos trabalhistas, né? Sobre ações voltadas ao empregador. Não vale a pena a gente olhar aí na íntegra. E, né? E como falando de observação, se a gente pegar aí, vamos pegar um NR4, por exemplo, né?
O item 4.1 da NR4, que fala sobre o SESMIT, né? Constituição do SESMIT. Se você olhar o item 4.1, começa da seguinte forma na íntegra, né? As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta, dos poderes legislativos e judiciários que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT. Aí ele continua no item, né? Manterão obrigatoriamente serviços especializados em engenharia e segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então, a gente começa a observar aí alguns parâmetros que o próprio Ministério do Trabalho usa como referência a CLT como embasamento legal, né? O ponto aqui do item 4.1 da NR4 é: possuam empregados regidos pela CLT, né? Então a gente começa a fazer as associações aí da CLT com a norma regulamentadora, certo? A gente vê a importância, né? Então vamos fazer um breve resumo do que é carteira de trabalho e quais aí suas garantias, né? Então a carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, ela é o documento obrigatório para toda empresa que venha prestar algum tipo de serviço. Então seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica. Então, reconhecido por suas anotações, a CTPS é um dos únicos documentos que reproduz com tempestividade a vida funcional do trabalhador. Assim, o que ela garante? Garante alguns direitos trabalhistas, né, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários, FGTS. Então, a gente começa a ver aí a importância, isso é um breve resumo da CTPS, mas a gente começa a ver a importância desse documento, né, para o trabalhador e a responsabilidade, a partir de então, que o empregador tem mediante a esse documento. Certo? Vamos dar sequência aí à palestra. Então eu trouxe para vocês aqui alguns artigos aí, né, estando dentro daqueles artigos que eu comentei, né, que é do artigo 13 ao artigo 41. O artigo 13, né, ele fala da obrigatoriedade, né? Ele fala lá, ó que interessante, a carteira de trabalho e previdência social é obrigatório para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Né? Então a gente já começa a ver aí a descrição dos artigos e sua obrigatoriedade. Né? Artigo 29, por exemplo, ele continua falando de obrigatoriedade. Né? Ele cita prazos, né? Ele fala que o empregador tem um prazo aí para devolução da carteira de trabalho para o empregado. Olha que interessante lá, ó. Artigo 29. A carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada, né, contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificadamente a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então a gente já começa a ver obrigatoriedades e itens que a gente deve observar, né? Opa, data de admissão é um item super importante aí, certo? Continuando no artigo 29, o parágrafo 2º, ele cita aí a realização, a obrigação do empregador quanto à anotação na carteira de trabalho do empregado, né? Aí fala, as anotações na carteira de trabalho e previdência social serão feitas na database, né? Na database é quando houver algum tipo de alteração do salário, a qualquer tempo por solicitação do trabalhador, né? Então quando houver alguma solicitação do trabalhador aí, pode-se haver algum tipo de anotação na carteira de trabalho, no caso de rescisão contratual ou na necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Dando ainda continuidade no artigo 29, parágrafo 3º, aí cita a necessidade do cumprimento legal. Olha que interessante, fala lá, ó, a falta do cumprimento pelo empregador
do disposto nesse artigo, né, artigo 29, acarretará a lavratura de auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá de ofício comunicar a falta de anotação aos órgãos competentes para fim de instaurar o processo de anotação, quer dizer, multa, né? Então, se a gente começa a olhar um pouquinho, a gente deve olhar com um pouco mais de critério para a CLT, né? Nesses artigos do 13 ao artigo 41 aí, que fala sobre a CTPS, e observar na íntegra os itens que são obrigatórios, porque você viu, a gente observou no parágrafo 3º aí, que fala que fica, né, o fato de não cumprir as obrigações que aqui estão descritas nesse artigo, acarretará a lavratura de auto de infração pelo fiscal do trabalho. Então, quer dizer, multa, né, se o fiscal do trabalho pegar aí na sua empresa algum colaborador que não esteja com as devidas anotações na carteira de trabalho, na CTPS, você está passível de multa, né? Então, pois bem, sendo assim, a gente já entendeu até aqui as obrigações do empregador, né, mediante o atendimento ao decreto-lei. E a pergunta é: qual a importância para o setor de segurança do trabalho e o que deve ser observado na CTPS? Né? Então, qual a importância para o setor de segurança do trabalho e o que devemos observar na CTPS? Então, veremos daqui para frente. Bem, então, o item importante aí da carteira de trabalho, a gente está falando de análise de segurança do trabalho, né? Análise para o setor de segurança. A gente não está falando do registro do profissional, a gente está falando da análise da carteira de trabalho no aspecto da segurança do trabalho. Esse é o ponto, né? Então a gente fala aí na página 12, né? Geralmente na página 12, onde está esse item, contrato de trabalho. Vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Cadê? Então, se você nunca viu aí o item contrato de trabalho, isso aqui é um modelo que está disponível na internet, uma foto que eu peguei, baixei na internet. Mas só para a gente ter acesso aí ao item, né, da página 12, contrato de trabalho. Geralmente esse item, ele vai aí da página 12, ele vai até a página 21, né? Então ele tem aí 10 campos para assinatura de contrato de cada CTPS, né? Então cada trabalhador na sua carteira de trabalho tem 10 itens de contrato de trabalho, né? Então quais são os itens aí então, que a gente deve observar? Será que são itens obrigatórios? Não são? Vamos voltar lá nos slides. Aí é o seguinte: itens obrigatórios: nome da empresa, nome completo do empregador, CNPJ, endereço completo e assinatura do empregador. Quais são esses itens? Olha lá, tá aqui. Então geralmente as empresas usam tem usado com frequência aí esse padrãozinho que ela cola essa folha de sulfite aqui sobre a página da carteira de trabalho. Não tem nenhuma implicação legal quanto a isso, desde que cumpra os itens lá do artigo 13 ao artigo 41 da CLT. Então aqui são dados relativos à empresa, né? Nome da empresa, CNPJ, endereço, razão social, o que a gente observa aqui, ó, endereço, CNPJ, rua, município, estabelecimento, né, inscrição estadual, estabelecimento, né, comércio varejista, enfim, toda a descrição do empregador. Mediante isso, nós temos aqui as funções, né, que aí já começam itens que a gente deve observar. Cargo, né, olha que interessante aqui, ó. Esse exemplo aqui da esquerda ele mostra cargo, CBO, data de admissão, registro, remuneração e assinatura da empresa, né? Que é o representante legal da empresa aí, testificando realmente de que esse camarada cumpriu aí até então o estabelecido na CLT, do artigo 13 até o artigo 41. Certo? Então, quais são os pontos importantes para a segurança do trabalho observar?
ao meu ver, os itens mais importantes são cargos, CBO e data de admissão. Por que isso? Cargo, CBO, data de admissão e registro. Porque é o seguinte, é um item que existem muitas falhas nas empresas. A descrição do cargo em que o empregado vai exercer, veja que interessante, esse é o ponto. A descrição do cargo em que o empregado vai exercer é de responsabilidade legal da empresa. Então, a descrição de cargo e função deve conter a realidade laboral do empregado na empresa. Ah, mas eu não entendi o que você falou. Quando a gente fala de cargo, né, é o exemplo que a gente mostrou aqui, ó. Então, cargo é esse aqui, ó, gerente de projetos 2. O CBO desse cara aqui é o 142.510. Então, vamos ver na prática isso? E aí vocês vão entender o que está descrito aqui nesse slide. Vamos abrir o site do Ministério do Trabalho aqui, também fica disponível para quem tiver interesse em pesquisar. Site do Ministério do Trabalho. Já aproveito e deixo a dica a todos do canal aí. Entrem no site do Ministério do Trabalho, fuçem aí todos os itens, né, que fala sobre classificação brasileira de ocupações, né, informações gerais, regulamentação, legislação aplicável, serviços, façam os downloads aí, analisem e tenham conhecimento sobre CBO, sua origem, né. E aí, aproveitando, já quem está ligado na era social, né, no e-social aí, quem já está desenvolvendo sabe da importância do CBO, né, da descrição do CBO para sua empresa. O CBO vai entrar lá na tabela S1030, né, onde vão constar ali todos os códigos dos cargos que sua empresa possui. O interessante disso é a gente manter o alinhamento correto dessa informação, certo? Então vamos aqui pesquisar uma função pedreiro, né? E a gente vai começar a entender como funciona essa associação de cargo e função, né? E aí depois a gente vai falar os cuidados que se devem ter, né? Então aqui a gente, para a função, né, para a palavra pedreiro, a gente tem alguns resultados aqui. A gente tem auxiliar de pedreiro, pedreiro de alvenarias, pedreiro de concretos. Vamos analisar pedreiro aqui, né, no código 715210. Dentro da função pedreiro, né, que essa daqui é uma referência geral, né, para o CBO 7152. E aí o Ministério, dentro desse CBO, ele tem alguns outros títulos, né? Então você tem pedreiro de chaminés industriais, pedreiros de materiais refratários, pedreiros de mineração. Então, para esses títulos, né? Então nós temos uma função macro, nós temos títulos dentro dessa função e nós temos funções. Então, cada CBO desse, para o Ministério do Trabalho, ele subentende-se, né, assim, dizendo que ele descreve ou ele executa essas atividades em campo, né? Então, esse pedreiro aqui, né, alocado no CBO 715210, ele descreve essa atividade sumária aqui. A descrição sumária qual que é? Organizam e preparam o local de trabalho na obra, constrói fundações e estruturas de alvenaria e aplicam revestimentos e contrapiso. Nesse exato momento aqui, não quer dizer que você, aí, quando eu falo você, eu me refiro à empresa, você, empresa, né, responsável legal, empregador e setor de segurança, não exime, né, não precisa, né, vamos colocar dessa forma, seguir na íntegra o que está descrito aqui na descrição sumária da função. Então, a dica que fica do canal aí desse vídeo é o seguinte: peguem essa descrição sumária e adapte
né? Adapte para a sua realidade na empresa. Essa descrição sumária aqui, ela precisa estar alinhada na íntegra com o que o seu funcionário executa. De que forma? Então, nós estamos usando como referência o pedreiro geral, aqui dentro do CBO 715210, tá? Essas são as descrições e títulos para a função pedreiro. Então, você pode ter um pedreiro de manutenção e conservação, um pedreiro de reforma geral. Aí eu te pergunto, será que um pedreiro de reforma geral, ele faz a mesma coisa que um pedreiro de manutenção e conservação? Um pedreiro de fachada, como está descrito aqui, ó, um pedreiro de acabamento? Na íntegra não. Então, por isso que é super importante, né, além de definir o número de CBO, você descrever na íntegra quais são as atividades ao qual essa função vai exercer dentro da sua empresa. E aí a gente começa a fazer a associação de cargo e função, certo? Quais são as consequências, né? Que tipo de consequência isso pode trazer para a empresa? Então, o não cumprimento dessa exigência pode gerar multa para a sua empresa. E além disso, a gente tem aí um passivo trabalhista, né? A gente tem o que dentro do direito do trabalho chama de desvio de função. Então fiquem muito atentos a esse ponto, que como responsáveis legais da empresa nós temos essa atribuição também, certo? Então vamos dar continuidade aqui nos slides. Aí outro ponto super importante também é a data de admissão, né? A data de admissão e o número de registro. A data de admissão, ela registra o início do vínculo empregatício, né? É o período de labor do trabalhador. Então, é o início da sua vida laboral. Dessa data até a data de desligamento, a empresa precisa fazer o controle desse colaborador. Então, automaticamente, intrinsecamente falando de prontuários, todos os documentos que você for gerar a partir de então, você precisa pegar como referência a data de admissão, certo? Foi o que a gente mostrou no slide anterior lá, ó. Deixa eu voltar aqui no exemplo da carteira de trabalho. Então essa vai ser a nossa data de referência, data de admissão, dia 29/3, claro, aqui está 2010, nós estamos no ano de 2019, né? Mas é só um exemplo. Então, essa data aqui, ela precisa estar alinhada com ficha de integração, precisa estar alinhada com ficha de equipamento de proteção individual, precisa estar alinhada com ordem de serviço, né? Precisa estar alinhada com todos os treinamentos relativos à função, né? A essa função específica, seja ela qual for, né? Então, não adianta nada você ter aí uma data, vamos colocar aqui 29/3/2019, e você entregar uma ficha de EPI dia 29/8/2019, quer dizer, 5 meses depois aí desse início de labor. Então é nesse momento, né, vamos a um exemplo mais claro, é nesse momento, como nós vimos lá no site do Ministério do Trabalho, vamos colocar o exemplo. Você fez esse cargo aqui, vamos supor que fosse auxiliar de pedreiro, né? Ele fez o ingresso aí na empresa, né? Começou a sua vida laboral em 2000, né? Exemplificando, né? E aí em 2015 ele fez alteração de cargo, né? Então ele saiu de auxiliar de pedreiro e foi para a função pedreiro. Então automaticamente, né, essa mudança de cargo deve compor, primeiro na CLT, né, deve estar devidamente alterado a CTPS. Com essa alteração na CTPS, todos os documentos relativos ao prontuário desse colaborador deve também sofrer alterações. Por que deve sofrer alterações? Vamos aos exemplos, né? Nós temos aí
Os documentos que são comprovatórios para o prontuário do colaborador, né, como atestado de saúde ocupacional, né, então ficha de EPI, ficha de integração, ficha de registro, ordem de serviço. Então você vai alocar a função auxiliar de pedreiro em um risco específico, né? Já a função pedreiro, ele vai ter acesso a outros tipos de maquinários, né? Então os riscos são diferentes. Então atenção a esses pontos, né? A alteração do aspecto de risco, né? Para a função pedreiro, né? O pedreiro ele já é um profissional, então ele já vai ter acesso a outros tipos de maquinários que o auxiliar de pedreiro, em muitos casos, em muitas obras, ele não tem o acesso a esse ferramental, né? Ele é limitado às funções manuais somente. Já o pedreiro é um profissional, ele é capacitado para isso, né? Então ele tem habilidade para manusear esse tipo de equipamento. Então, além das alterações que devem ocorrer na carteira de trabalho, né, alterações que eu falo de alterações de funções, deve compor aí nos documentos de rotina, né, que fazem parte da composição dos prontuários, toda essa alteração e automaticamente todos os treinamentos relativos a essa nova função ao qual o seu colaborador está sendo relocado, certo? Então, além do cargo e o número do CBO, né, essa relação que nós já vimos anteriormente, a data de admissão é uma data muito importante e ela deve ser mantida aí para os próximos itens dos documentos relacionados aos prontuários. E, claro, o registro de trabalho, né, o número de registro aqui da carteira de trabalho, em muitas empresas, né, claro, isso fica a cargo do RH, né, e do contador da empresa, mas é um número que muitas empresas usam como referência aí também para inclusão em outros documentos, né, documentos como ficha de EPI, como ordem de serviço, até mesmo para identificação do colaborador, né, em documentos que são relacionados a esse empregado. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa parte. Já aproveito, então, quem não curtiu a página até agora, aproveita, essa é a hora, curte aí, ativa o sininho e vamos juntos fazer essas informações chegarem ao máximo de pessoas que necessitam. Beleza? Agradeço a vocês e até o próximo vídeo.